Bom dia, pessoal. Meu nome é Cíntia Esteves e estamos aqui de volta na nossa jornada de inteligência de negócios na prática. Hoje é dia 12 de janeiro de 2021. Hoje a gente vai abordar aí o segundo tema que eu me propus a trazer para vocês, que é a questão de quais são as camadas de um sistema de inteligência de negócios. Para quem não teve oportunidade de estar aqui na semana passada ou não me conhece ainda, eu sou a Cíntia Esteves, sou mineira de Juiz de Fora, moro em São Paulo desde o ano de 2000, mineira de nascença, paulistana de coração. Eu atuo no mercado de tecnologia desde o ano de 1990, já tenho aí mais de 3 décadas no mercado de tecnologia e desde o ano 2000 no mercado de análise de dados. Eu sou formada em processamento de dados como curso técnico e sou bacharel em informática. Quem quiser mais detalhes do meu histórico profissional, é só acessar o meu LinkedIn, Cíntia Esteves. Fazendo uma breve revisão do que a gente discutiu na semana passada, só para reviver aí esses conceitos que vão continuar sendo aí parte da nossa jornada, a gente abordou os principais conceitos da inteligência de negócio, o que é um Business Intelligence, o que é um Data Warehouse, o que é um Data Mart, o que é um ETL e o que é um OLAP. Também falamos dos diferentes perfis de profissionais que compõem um time de BI, que seria o analista de dados, o analista de BI, o desenvolvedor OLAP, o desenvolvedor do ETL, o engenheiro de dados, o arquiteto de dados e, gente, todo dia está surgindo aí um perfil novo, um profissional novo que podem vir a cumprir. O mercado de dados atualmente ele está aí passando por uma revolução, está bem dinâmica. Então, se você for ver esse vídeo aqui daqui uns 6 meses, provavelmente a gente vai ter perfis novos aí. E também abordamos a complexidade que é um BI. A gente usou aí a analogia com o iceberg, que as pessoas têm aí um falso entendimento que um BI é somente a camada de OLAP, que é o que efetivamente fica visível para as áreas de negócio, e a gente desmistificou isso aí, passando aí a parte de baixo, né, do iceberg, que as áreas de negócios não conseguem enxergar. Revivendo aí essa analogia, a gente tem aí o OLAP, que é a camada visível do iceberg, o ETL e a origem de dados. Com isso, a gente acabou dando aqui um spoiler do que seria aí as camadas do nosso BI. Camada de OLAP, camada de ETL e a nossa origem de dados. E hoje a gente vai detalhar cada uma dessas camadas aí. Vamos falar inicialmente da nossa origem de dados. Meu vídeo está atrapalhando um pouquinho, eu preciso descobrir como é que eu faço para diminuir aí o meu quadrinho. Essa camada aqui de baixo, gente, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, essa camada aqui de baixo, a gente está ilustrando toda a parte de origem de dados. O que seriam as minhas origens de dados? Todos os arquivos Excel que eu tenho na companhia, que eu vou utilizar para alimentar o meu banco de dados, seja ele um XLSX, um CSV, eu tenho meus arquivos XML, eu tenho arquivo TXT, eu posso ter arquivos de texto com extensões específicas atreladas a algum nome de sistema, mas que quando você abra ele no Notepad, você consiga ver o texto, ele não fica com aqueles caracteres corrompidos. Um arquivo JSON, então qualquer tipo de arquivo de texto que você consiga abrir o arquivo e visualizar esse arquivo, ele é considerado uma origem de dados. E eu tenho aí os diversos bases de dados que eu posso encontrar na minha organização que são utilizados pelos meus sistemas. Uma base Oracle, seja ela on-premise ou em nuvem. O que é uma base de dados on-premise? Eu tenho um servidor dentro da minha companhia e aquele base de dados está ali dentro daquele servidor. Eu tenho uma base Access, porque a minha empresa é uma empresa pequena, eu tenho uma base Access ali, ou um departamento específico gerou uma base Access e eu vou utilizar essa base para alimentar meu BI. Eu tenho uma base Teradata, eu tenho uma base SQL Server, eu tenho uma base Azure, eu tenho uma base Postgres. Qualquer tecnologia de base de dados que eu tenho, ela é elegível a ser uma origem de dados. Essa é a camada, a basezinha lá do iceberg que a gente vai utilizar. O que eu tenho aí? Eu tenho o mapeamento dos dados. Aqui nessa camada, quem atua é o engenheiro de dados e o arquiteto de dados fazendo um mapeamento de quais são as origens e de como esses dados vão ser utilizados e vão ser extraídos.
Eu começo a entrar nessa desenho aqui de cima, na questão da extração de dados, que é o E, T e o L. A gente vai começar falando do E, que é a minha extração. O que esse meu processo faz? Aqui eu tenho uma ferramenta de ETL, é uma ferramenta que eu consigo plugar nessas bases de dados ou ler esses meus arquivos, tá? E quando é uma base de dados, o que acontece? Eu vou montar o que a gente chama de uma query para fazer essa extração de dados. O que é uma query para quem não consegue? É uma linguagem de banco de dados que eu vou lá, olha, selecione os campos X, Y, Z da minha tabela de cadastro, onde o meu cadastro foi feito na data de ontem. Isso é um exemplo de uma query. E aí a gente vai passar isso para uma linguagem de banco, que é o select name from tb underline cadastro, where data de cadastro maior do que 11/1/2021, tá? Depois eu posso postar para vocês aí um exemplo de uma query para quem nunca viu uma query na vida. Então, o que acontece? A minha ferramenta de ETL vai lá, eu vou ter que gerar um link entre essa ferramenta de ETL e as bases de dados que eu estou lendo, seja ela arquivo texto ou seja uma origem de dados. Quando ela for uma base de dados, uma origem de dados, base de dados, eu vou submeter uma query e essa query vai retornar para essa minha camada de extração um arquivo com o resultado dessa query, ou eu vou pegar esse arquivo que eu já tenho aqui pronto e eu vou trazer ele, às vezes eu vou ter que converter ele, às vezes, sei lá, o meu processo ele é um JSON e eu preciso converter esse JSON para um arquivo TXT, alguma coisa assim. Então, ou vou colocar todos os arquivos no mesmo formato, para na hora do processamento eu usar uma única estratégia de processamento. Então, o que retorna da camada da origem de dados para a extração é um arquivo com o resultado da query, ou eu subo direto o arquivo no formato que eu quero processar. Aqui origem de dados, aqui o início do ETL, a gente está falando do E. O que eu fiz? Eu passei esse E aqui para baixo, a gente viu no slide anterior o que acontece. Aqui ele já está todo no mesmo localização, tá? Tá tudo no mesmo diretório. Tudo que é da base de dados, tudo que é da arquivos de N formatos, ele está no mesmo local para que eu consiga fazer esse processamento. Então, eu não tenho mais base de dados. Eu tenho uma fila de arquivos lá que eu vou processar. O que a minha camada de transformação ela faz? Eu vou pegar esses arquivos aqui, eu vou jogar ele numa outra base de dados que eu vou criar para o BI, que é a primeira parte. Aqui é a transformação. Quando a gente fala desse input, a gente vai entrar numa primeira camada do banco de dados, que é onde a gente chama de uma camada de stage. Essa camada de stage, eu posso criar uma base específica só de stage, onde eu coloco todo o pool de tabelas ali. Eu posso só nomear a tabela como stage cadastro, stage cliente, stage vendas, tá? E aí vai de estratégia. A gente vai abordar um pouquinho disso no dia que a gente for falar das melhores práticas. Então, eu vou pegar todos os meus arquivos que foram gerados, que eu já tenho agora aqui, tudo no mesmo formato, e vou vou carregar esses arquivos para minha camada de transformação, só que agora eu vou transformar ele numa tabela de dados dentro do meu banco de BI. Notem por essa figura aqui que as tabelas elas estão exatamente como um espelho do que vai ser do que veio do arquivo. Então, se eu tenho um arquivo de cadastro de cliente com 10 campos aqui é o meu cadastro de clientes, se eu tenho 10 campos, aqui eu vou ter o mesmo cadastro de clientes com os mesmos 10 campos. Se aqui eu tenho 3 arquivos com clientes, produtos e vendas, aqui eu vou ter clientes, produtos e vendas. Então, eu vou pegar tudo que é arquivo e vou subir para eu conseguir começar a lidar ele com essas informações dentro de um banco de dados. Essa primeira carga no banco de dados, a gente chama ela de uma carga de stage, tá bom? É o primeiro passo aí para a gente começar a possibilitar o cruzamento das informações. Aqui, essa figura de baixo é exatamente a mesma figura da stage do slide anterior. O que eu só fiz aqui? Eu colori elas
só para dar uma visibilidade um pouco melhor para vocês. A partir do momento que eu tenho todos os meus arquivos que viraram tabelas, tá? Que é um espelho da tabela, eu consigo começar a trabalhar e começar a cruzar informações. O que isso significa? Eu vou começar a cruzar o meu sistema de cadastro de clientes com o meu sistema de vendas. Eu tenho, por exemplo, o CPF nos dois campos, eu vou cruzar essas informações para o CPF para começar a gerar novas informações. Por isso, eu coloquei aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui, tem um arquivo branco aqui embaixo que ficou apagado, gente. Mas eu tenho aqui um arquivo azul que ele, olha eu dando spoiler. Eu tenho um arquivo azul aqui que ele gera um arquivo azul um pouco mais claro lá. Por quê? Porque eu vou começar a fazer mescla de informações. Eu ainda não tenho vínculo de tabelas, mas eu começo a fazer a interseção dessas tabelas ou a soma dessas tabelas. Eu tenho uma série de operações que eu gero para gerar novas visões com base nos dados que eu tenho aqui. Além do cruzamento de informações, o que eu aplico aqui? Essa segunda camada que eu tenho, eu ainda estou no processo de transformações, é o T do ETL. Aqui nessa camada de transformação, eu começo a aplicar parametrizações, por exemplo, de datas. Como seria uma parametrização de data? Imagina que eu faço um fechamento mensal, mas eu não olho o mês cheio, do dia 1º até o dia 31. O meu fechamento eu olho do dia 5 do mês até o dia 4 do mês seguinte. Como, por exemplo, acontece com conta de luz, com conta de telefone, entendeu? Então, é aqui que a gente pega e faz essa parametrização. Olha, eu vou ter aí o fechamento das minhas contas, começando no dia 4 de um mês e terminando no dia 5 do mês seguinte. Cartão de crédito, a mesma coisa. Então, quando você recebe lá no seu celular informação, olha, a fatura do seu cartão de crédito foi fechada, foi utilizada aí as informações que vieram dos sistemas transacionais, subiram aí para uma base como se fosse, pode ser ou não, eu não consigo afirmar todas as operadoras de cartões, mas a gente pode sim fazer isso em BI. A gente sobe para uma base, cruza todas as informações, aplica uma parametrização, porque aí eu sei para cada cliente qual é o período que eu vou ter de fechamento de fatura. Aqui eu faço também a aplicação de regras de negócio. Olha, o que é uma venda vada, o que é uma venda não vada, qual que é a venda que no final do mês ela foi confirmada, qual a venda que não foi confirmada porque houve uma devolução de um produto dentro de uma nota fiscal. Então aqui eu também faço a questão da aplicação de regras de negócios. Eu também posso ter aqui a definição de regras de crescimento e de metas de colaboradores e de vendas. Por exemplo, eu vou parametrizar no sistema que as minhas vendas desse mês ela tem que estar 3% acima das vendas do mês passado. E é aqui que eu faço a aplicação de regras para ver se eu estou dentro da curva que eu estimei ou não. E aqui eu tenho aí fluxos de informações. Olha, quando você faz uma venda, ele vai gerar a emissão de uma nota fiscal, depois da nota fiscal ele vai ter um despacho, eu consigo fazer todo esse fluxo aí e até alarmar. Imagina que eu sou uma empresa aí que eu faço pedidos, recebo pedidos via internet e eu tenho um fluxo de informações. Então eu vou lá, olha, o pedido foi feito, eu tenho 24 horas para verificar se o pedido já foi aceito aí pelo meu fornecedor. Depois de 24 horas esse pedido não foi aceito, eu vou ter alguma dessas caixinhas aqui que é um relatório, que vai gerar um relatório para mim e que vai me alarmar. Ó, fornecedor X, a Cíntia fez um pedido no dia 10, às 10 horas da manhã, hoje já é dia 12 de manhã, e você ainda não deu aceite ou negativo no pedido dela, então ele vai começar a alarmar. Então tem toda essa parte de fluxo de informações. Então, quando a gente está na camada de transformação, no passo que a gente chama de work, a gente tem aí toda a aplicação das nossas regras de negócio. Voltando aqui para transformação, camada de regra de negócio, a gente passa aí para a última camada, que é já a leitura, tá? A gente tá aí finalizando aqui, a gente começa o L. Eu tenho a minha camada de work, que
eu ainda não tenho os cruzamentos. A gente vai para uma camada de target e leitura. O que que acontece? Agora eu vou pegar o resultado de cada uma dessas caixinhas que eu já gerei aqui de forma isolada. Eu não tenho um relacionamento físico, mas o meu sistema, ele faz toda uma validação lógica disso. E aí eu vou começar a colocar cada uma dessas caixinhas aqui, ó, dentro do seu lugar. Pego essa, coloco aqui, pego essa outra aqui, coloco aqui. E aqui, efetivamente, o que a gente chama de camada de target da minha base de dados, que é onde efetivamente eu vou fazer... Gente, eu escrevi errado ali, não é leitura, Não, tá certo, a tradução é a leitura, mas na verdade é a carga dos dados no modelo específico de BI, tá? Aqui é onde eu vou fazer toda a parte de carga do meu BI, que é onde vai gerar todas as visões, que vai ser lá a ponta do iceberg, tá? É a última camada que eu tenho do miolinho ali do ETL. Então, o que que acontece? Aqui, eu pego a minha camada de work e pelas estratégias que eu tenho do meu código e do BI, eu vou verificar essa tabela aqui. Eu vou fazer um insert nela ou eu vou fazer um update. Ou, não, essa tabela aqui eu vou ter alguns registros que vão ser inseridos e alguns registros que vão ser atualizados. Cada uma dessas caixinhas aqui, que estão todas entrelaçadas no final, ela vai ter aí alguma forma alguma regra para atualização ou atualização, tá bom? E aí aqui, a base que eu carreguei, que vai gerar toda a parte de insumos para eu chegar de volta no OLAP, que seriam os dashboards que a gente tem, os arquivos que a gente gera como os extratores. Eu vou ter aí outros arquivos que vai alimentar os meus robôs, tá? Por exemplo, uma coisa que BI hoje tem sido bastante utilizada é como retroalimentação dos sistemas aí de atendimento ao cliente. Sabe quando você pega e manda um WhatsApp para algum marketplace que você fez uma compra e o marketplace já retorna, olha, verificamos que tem uma compra sua em andamento. Você está entrando em contato devido a essa compra? Ele já tem toda a lei, então o BI já alimentou o meu sistema aí de Customer Experience para fazer essa interação e gerar uma experiência melhor. A gente também pode fazer uma retroalimentação e gerar arquivos que vão popular as nossas bases de dados. Por exemplo, o sistema de vendas, para quando eu for fazer uma venda, esse cliente já está classificado aí como um cliente VIP, como um cliente de alta performance, como um cliente que acabou de entrar na minha base, para eu verificar qual é o melhor atendimento para ele. E a gente também gera aí os dashboards que a gente pode ver tanto em tela quanto em aplicativo. Uma coisa que não é muito comum, mas algumas empresas usam, é o que? A própria área de análise de dados acessar direto essa base aqui e submeter algumas queries aqui para fazer algumas estações novas. Cientistas de dados trabalham muito nessa camada aqui, tá? Mas aqui é a ponta do iceberg que a gente vê. Quando a gente acessa direto aqui, a gente acaba tendo um pouco de código também. Não entra no ETL, entra ainda na camada de OLAP, mas ela é menos comum para as áreas de negócios. Aí aqui eu vou fazer uma revisão, fazendo analogia aí com a questão do iceberg. A nossa origem de dados é o mapeamento das informações que a gente tem, qualquer tipo de arquivo, texto e bases de dados. Eu venho para a minha camada de ETL, que é onde é o coração do meu sistema, que é onde toda a mágica aí acontece para gerar o BI, que eu vou ter o quê? Um primeiro passo de extração dos dados da origem. Segundo passo, onde eu vou inserir todos esses dados extraídos da origem de dados em uma camada de stage. Lembra que aqui ele é inserido como um espelho de como estava no arquivo de dados e também o que é da base de dados. Eu gerei arquivos específicos para cada extração que eu fiz. Eu vou aplicar todas as regras de negócios e todas as parametrizações e cruzamentos de informações na terceira camada, que é a de transformação de dados. E o quarto passo, que vai ser a carga dos dados no BI, que é aquele desenho todo entrelaçado um ao outro, que é efetivamente aí o que compõe a minha base de dados de BI.
Um ponto que é importante ressaltar aqui. Quando eu faço a inserção das informações em camada de stage, essa é uma camada temporária. Então, é recorrentemente, quase que, eu não vou falar 100%, porque com certeza tem exceções no mercado, mas toda a experiência que eu tenho, o que a gente faz quando a gente vai fazer insert em camada de stage? Antes de eu inserir o dado, eu zero a tabela. Por quê? Porque eu tenho sempre o dado ali da extração do dia para fazer o meu trabalho e eu preciso garantir que esse dado ele foi levado até a última camada, que é a camada de target. Então, camada de stage, zero a tabela antes de iniciar a carga. A camada de transformação, que é a camada de work, eu tenho estratégias que aí vai depender do que eu estou trabalhando. Pode ser que eu fale, eu vou zerar essa tabela de work para pegar tudo que está em stage, processar de novo e carimbar aqui de volta, ou eu vou ter, que acontece em muitas empresas. Quando eu faço a extração do dia anterior, eu tenho alguns registros que a gente identifica alguma inconsistência, do tipo, eu tenho uma venda aqui, mas eu olhei, o cadastro do cliente ainda não estava pronto, ainda não estava concluído. Então, o que eu fiz? No dia de ontem, o meu processamento, aquele cliente que não estava fechado ainda, eu deixo ele de lado e eu não processo. No dia seguinte, o que eu faço? Camada de work. Me fala todos os registros que ficaram pendentes, então eu carrego tudo que veio de stage e eu vou e faço uma repescagem na camada de work do que ficou pendente, tá? E aí eu vou, por isso eu tenho a estratégia quando eu vou carregar em target, se eu vou fazer um insert de um registro novo ou de um update. Por quê? Porque pode ser que tenha algum registro que eu sei, olha, tem uma nota fiscal aqui, que ela foi gerada ontem, tem um código de cliente, mas eu não sei qual é a localização desse cliente. Por quê? Porque quando estava fechando a nota, coincidiu do momento da minha extração e o processo no transacional ainda não estava concluído. E aí, na carga do dia seguinte, eu equalizo essa informação. Isso é bem comum de acontecer em BI, não pode ser superior a 2% do total de transações, tá? A gente tem aí um parâmetro que é comum em bases de BI, que é de ter 98% de assertividade no momento da carga. Então, é comum ter aí um percentualzinho que pode ser tempos de processamento ou alguma indisponibilidade que teve em algum arquivo, algum sistema de origem. Eu gosto muito de utilizar, aí falando ainda de ETL, de todas as camadas do BI, a analogia da piscina. Por quê? Porque as pessoas às vezes falam assim, não, pega o dado lá e o BI trabalha o dado. E nem sempre é possível o BI trabalhar esse dado. Por quê, gente? Imagina o primeiro cenário aqui. Eu tenho uma piscina, esse caso foi bem divulgado na mídia, porque foi uma piscina olímpica e ela ficou com a água bastante turva. O que acontece? Vamos fazer uma analogia com os dados dos meus sistemas transacionais. Se eu tenho o dado lá, ele não tem uma qualidade 100%, mas ele tem uma assertividade grande. Quando ele sobe para o BI, eu posso sim aplicar algumas parametrizações e algumas regras de negócio que eu vou fazer como se fosse o processo de uma limpeza de uma piscina. Eu venho aqui, você percebe, a figura não está muito clara, mas ele vem limpando esse dado, tá vendo que aqui o dado está mais sujo e aqui ele está mais limpo. De acordo com o que o processo vai andando, ele vai limpando. O que seria um exemplo de uma limpeza dessa de dados? Imagina que eu tenho um campo de CEP que eu não tenho o formato do CEP definido. Então tem gente que vai colocar 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 3 dígitos. Tem gente que vai colocar só número, sem dígito e sem hífen. E tem gente que vai colocar 5 dígitos, hífen e mais 3. Eu não tenho, então isso seria um dado que ele está turvo aí, como essa água, dentro da origem de dados, mas eu consigo definir uma regra de negócio para que quando esse dado suba para o BI, eu normalize ele e deixe todos os CEPs que eu recebi com 2 dígitos, ponto, 3 dígitos e hífen 3 dígitos. E aí o que acontece quando eu vou inserir na minha camada de BI, efetivamente, o meu dado vai estar limpinho, vai estar todo normalizado e eu consigo fazer uma mensuração e gerar as métricas de acordo com o que a área de negócio precisa para tomar a decisão de negócio correta. Eu vou ter aí um dado limpo. Eu adoro essa analogia da piscina, que ela é perfeita. Agora, imagina uma piscina dessa forma, tá? Que os dados estão totalmente sujos e eu não tenho o que fazer.
O que acontece, gente? Eu tenho lá um campo CEP, mas aí alguém colocou assim, não sei. Aí o outro colocou assim, a definir. Aí o outro colocou um A no final. Cara, se não tiver uma qualidade mínima desse dado, não há rotina de BI que vá fazer essa água daqui virar isso aqui. E muitas vezes o que acontece? A gente chega em empresas, ele fala, a gente tem um monte de dado aí, o BI tem que fazer esse cruzamento e acontecer. Muitas vezes a gente não é o total, tá, gente? Isso aqui tem um certo exagero aí, mas assim, muitas vezes uma parte do dado a gente tem que simplesmente falar assim, olha, isso aqui eu não vou conseguir trabalhar. Isso aqui joga fora, vamos redefinir como esse dado vai ser coletado, como que a origem vai fazer essa coleta, qual que é a máscara que ele vai usar, qual que é o data type que ele vai utilizar, porque da forma como está aqui vai ser impossível de chegar a uma conclusão. E infelizmente a gente tem dados aí que a gente acaba desprezando e fala, olha, vamos redefinir a origem, entra o engenheiro, entra o arquiteto de dados para definir como o dado tem que ser coletado desde lá da entrada de dados, do input, para a gente conseguir fazer esse tratamento. Por quê? Porque aí o dado ele já vem mais limpo, tá? E fica mais fácil da gente trabalhar. Dado assim, a gente consegue trabalhar. Assim não tem que fazer. É jogar fora. Então, assim, quem tem essa intenção de trabalhar na área de BI, na área de dados, tem que tomar cuidado desde a coleta de dados. Cíntia, mas eu vou ser BI. Eu não vou ser o sistema transacional. Mas a gente vai ter que falar com o sistema transacional e fazer aí essa implantação dessa cultura de dados. Por isso a gente vê tanto aí esse termo de data-driven nas organizações. Por quê? Porque a preocupação com o dado tem que ser desde a hora da coleta. Não tem milagre que é feito em BI. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje das camadas são essas. Lembrar que a origem de dados, ETL, que se divide em extração, transformação e carga das informações, e a camada de OLAP. Na próxima semana, a gente vai entrar aí no modelo estrela, fazer aí o comparativo de um modelo relacional com um modelo dimensional, que é o modelo estrela. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato comigo via inbox do LinkedIn, ou pode mandar e-mail para mim também, nesse e-mail que está aí no meu Gmail. Tchau, tchau, até semana que vem. Obrigada.